Salve, salve, meus queridos! Iniciando hoje mais um Iron Codecast e eu tenho uma notícia incrível pra você. Hoje, na mesa desse podcast, eu trouxe uma pessoa incrível pra contar a história dele pra vocês. Gente, se você tá procurando inspiração pra vencer nos negócios, vencer na vida e vencer no esporte também, eu tenho uma dica pra você. Se inscreve nesse canal Iron Codecast, compartilha esse link com seus amigos, porque aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade e também eu vou trazer para vocês aqui pessoas que tiveram histórias reais na vida profissional e no esporte. Porque tem muita gente que fala e conta historinha, mas quais são as histórias reais que aconteceram, que mudaram vidas? E aqui é uma que eu vou trazer para vocês hoje. Quem que eu trouxe aqui, eu vou deixar ele se apresentar. Eu queria agradecer ao Giuseppe. Um Eu vou prazer dizer para pra mim. vocês. Hã? Um prazer para mim. Legal. O Giuseppe, gente, ele já trabalhou em grandes empresas multinacionais. Trabalhou na Boticário, já foi diretor na Boticário, Procter Gamble, Shell. Gente, ele foi um executivo de ponta. E daí chegou um momento da vida que resolveu fazer umas provinhas de endurance. Isso. Aí tem um monte de Ironman, Ultraman, Ocean, como é que chama? Poxa, man. Ocean Man. E eu quero contar um pouquinho, eu quero entender e pegar os códigos, né, nesse dia de hoje de como que esse homem fez tudo isso. E agora, com vocês, Giuseppe, meu querido, muito bem-vindo Obrigado. aqui Muito obrigado. ao Iron Codecast. Obrigado. Estou muito feliz de estar entrevistando você. E conta um pouquinho pra mim. Me fale sobre você. Quem é Giuseppe? Bom, quem foi Giuseppe nessa época? Não, né? quem Eu é? acho que hoje o Giuseppe, eu tenho 63 anos, né? Mas passei por uma carreira executiva, como muita gente, né? Começando em grandes empresas, depois desde 25 anos aqui no Brasil, por empresas multinacionais, e depois empresas nacionais, como você mencionou, Boticário e outras empresas, né? Então você veio. Você é natural de que país? Eu sou nascido na Itália, Itália. mas eu cresci, na realidade, na Venezuela. Né? E me formei lá e casei lá e comecei a trabalhar na Venezuela. Depois fomos para a Itália a trabalho, voltamos para a Venezuela e desde o ano 2000 aqui no Brasil. Né? Legal. Então, esse é um pouco o Giuseppe profissional. Giuseppe pessoal, eu sou casado com a Nathalie faz 37 anos já, vamos fazer este ano. Uau, que história, hein? Com 3 filhos, a Oriana, a Sofia e o Santiago. Hoje a Oriana mora em Miami com a família, o Santiago mora em Toronto e a Sofia, que é do meio, mora ainda aqui com a gente em Curitiba. Que legal. Então tem um convite pra você. Olha na bolota do zoinho deles ali, ó, na câmera, e manda um abraço. Um abraço para vocês, meninos. Eu amo vocês. Ah, que Amo lindo. vocês. É isso aí, gente. E para a Nathalie, óbvio, né? Minha companheira em todas essas aventuras, né? De vai e volta, vem, trabalha aqui, trabalha lá. Aqui no Brasil a gente morou no Rio, mora em Curitiba já faz 20 anos, né? Mas já morou em muitas cidades, né? Acho que a gente mudou umas 12, 15 vezes na nossa vida de casados, né? Que Entre legal. cidades, empresas, casas, né? Então, tem sido uma longa história de vida com ela e, obviamente, com os filhos. E, bom, como na parte do esporte, né? É um pouco a história que eu conto, ela começa de forma mais... Eu sempre pratiquei algo de esporte, né? Joguei beisebol quando eu morava na Venezuela, e na Itália joguei beisebol, coisa bem pouco comum, né? Mas a verdade é que sempre foi de forma como um grande hobby, né? E sem muita frequência, sem muita intensidade. Mas quando eu já estava fazendo 50 anos, ia fazer 50 anos, então decidi fazer um pouco mais, né? E esse um pouco mais começou com a ideia de fazer o caminho de Santiago, então fortalecer, né, as pernas, perder peso. Na época pesava 95 quilos, né? Então comecei a ir à academia, né? Eu sempre treinei aqui em Curitiba, na Gustavo Borges, aqui do Barigui, para emagrecer e fortalecer, para poder fazer o caminho de Santiago. Mas aí conheci o mundo do triatlo, tinha ideia do que era, nem de que existia esse esporte, né, na época. E conheci a minha treinadora, né, da vida toda, a Vanusa Maciel, e decidi
me iniciar no triatlo, mas na realidade era muito mais porque era variado, né? Então você conseguia nadar, correr, pedalar. Eu gostava, sobretudo, de nadar e correr, não gostava de pedalar. Mas aí comecei a treinar, né? E isso virou, né? Depois de 5 anos, né? Eu fiz alguns campeonatos mundiais em Kona, né? No total fiz 3 campeonatos mundiais em Kona, fiz 2 Ultraman, fui inclusive campeão mundial no ranking, primeiro lugar no ranking mundial do AWA, tudo isso em 5 ou 6 anos. Mas tudo isso aí depois que você teve esse clique de começar, que foi com 50 anos. Não teve um clique, né? Na realidade, aos 50 anos eu comecei a pensar, né? O que iria acontecer na minha segunda metade da vida, né? Com a gente querendo viver 100 anos, né? Legal. E o clique foi, bom, vamos para fazer o caminho de Santiago, e lá a gente pensa, né? E foi justamente o que me iniciou com maior intensidade na prática esportiva, na realidade, na busca de mais saúde, de mais, né, um pouco mais de força para poder fazer esse desafio do Caminho de Santiago. E aí começou tudo, né? Aí começou aos poucos, né? Fui evoluindo, fui gostando, fui melhorando, fui competindo, né? Acho que isso é fundamental. Quando você quer se empolgar no esporte, tem que competir, né? Só treinar, chega um momento que você acaba essa vontade, né? Quando você compete, que você começa a ver resultados, inclusive, né? Quando você se expõe, né, ao mundo, com os seus treinos, com a tua força, aí você começa a se empolgar mais. E isso foi um pouco o que foi acontecendo, né? Foi um caminho muito passo a passo, né? De realizações, de esforço, mais realizações, mais esforço, mais evolução, até chegar onde eu cheguei. Eu diria que meu ponto alto, né, foram os anos de 17, 18, que foi quando eu alcancei, como falei, o primeiro lugar no ranking mundial da AWA, né, que é All World Athletes do Ironman, e em 2018, quando eu fiz meu primeiro Ultraman, né? Então, acho que esse é um pouco período. Acho que o período vai desde maio de 2012, que foi quando eu tomei essa decisão de começar a treinar, foi quando eu conheci a Vanusa, até abril de 2019, quando por questões de trabalho, questões de um pouco de saúde, depois o Covid, decidi então aí amenizar um pouco, né? Uau. Atualmente não parei de treinar e competir, mas estou mais dedicado à natação de longa distância, né? A última prova foi em maio desse ano. Agora estou em um momento de recuperação de uma lesão. Sempre acontece, né? Com qualquer esportista de alto desempenho, você não tem como, né? Sempre tem alguma lesão. Então, nesse momento, eu estou, como falam alguns, parado, recuperando de uma lesão. Mas, recentemente, de 2023 para cá, mais dedicado para a natação de longa distância. Fiz uma prova do Ultra Oceanman em Palermo, isso em setembro 23, junto com o meu treinador de natação de longa distância, que é o Alexandre Kirillos. Fomos para Palermo, na Itália, na Sicília, nadar 25 quilômetros, né? Foi uma prova belíssima, num lugar extraordinário. Depois foram 20 quilômetros aqui na Ilha do Mel. Várias provas, muitas provas de 10 quilômetros, que é a distância da maratona olímpica, né? Mas recentemente uma prova na Espanha, tentando atravessar de Ibiza até Formentera, uma prova de 30 quilômetros, duríssima, né? Acabaram muito poucos dos que largamos. Eu, lamentavelmente, peguei uma gripe o dia anterior e tive que abandonar. Então, essa é um pouco a minha história aí do ponto de vista do esporte. Gente, olha que incrível que está acontecendo aqui. Para quem está começando a assistir a gente aqui nesse episódio, o que está acontecendo? Eu tomei uma decisão na minha vida que não tenho 50 anos, tenho 37, mas tomei uma decisão. Vou entrar e vou fazer o Ironman. Então, dia 8 de março, me espera o meu primeiro Ironman, que vai ser o meu primeiro extraordinário, né? Então, não vejo a hora de conseguir completar essa prova, estou perdendo bastante peso.
Mas o que tá mais me chamando a atenção é conversar com as pessoas que já fizeram isso. Porque uma coisa que acontece na minha vida, Giuseppe, é o seguinte: eu preciso estar conectado com pessoas que já viveram isso para conseguir entender a experiência e imaginar. Quando você me conta a tua história, você cruzando a linha, você fazendo negócio, eu fico pensando como que deve ser isso. Deve ser extraordinário. E é sobre esse extraordinário da nossa vida, que às vezes são pequenas decisões de emagrecer, de iniciar um relacionamento, de ter um filho. Então são pequenas decisões que a gente toma que pode gerar grandes resultados. E é isso que está acontecendo. Então, se você agora quer entender o que vai acontecer nesses blocos agora, que vai ser uns blocos de perguntas e respostas, eu quero que você selecione o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse canal, porque a gente precisa crescer para atingir mais vidas, porque a gente precisa de histórias que transformam verdadeiramente vidas e não papo furado. Então é isso que está acontecendo aqui, porque não é papo furado, né, José? Não é Foi não, puxado. Não, foi. Porque, Obviamente, eu trabalhava, né, na época, junto com então isso. trabalha, treina. Agora eu vou isso. começar a falar aí. Porque o pessoal fala, nossa, fez a prova. Não é que nem uns influencers chegam ali e faz em 3, 4 meses um treinamento e vai. Não, é puxado os treinos, né? Foi. E você contar que a tua esposa estando junto com você nessa jornada, né? Como conciliar tudo isso? Porque alguns atletas que eu converso, eles falam, nossa, é bem difícil a questão do relacionamento. Né? Alguns, na jornada, rompem relacionamentos, né? Eu fiquei pensando, mas por que rompe? O que acontece? Né? Como é que é o distanciamento? Será que rompe por causa do esporte? Porque já estava rompido. Aí o Scorpio provavelmente já vinha, né? Já com vinha, alguma. e o cara quando o relacionamento é sólido, ele. Então a gente começa a pensar, a colocar tudo. E eu gostei de escutar isso de você. Né? Você fez. Como é que é treinar tanto assim para essas provas? A família tem que estar junto. Como é que é esse processo? Inspirar a família. Eu queria entender dessa dinâmica que aconteceu na tua vida para ver se eu posso coletar algum código para poder me ajudar nessa jornada. Sem dúvida. Olha, bom, primeiro sempre, né, foi um processo evolutivo. Então também a família, ela vai ficando anestesiada, né? Ela vai se acostumando. Mas eu acho que chega um ponto quando você toma algumas decisões mais importantes, né? Exemplo, quando eu fiz meu primeiro Ironman, para fazer o primeiro Ironman foi um pouco mais fácil, porque eu fui assistir ao meu amigo Jair Avance, também Ironman, e a minha treinadora Vanusa Maciel fazendo Ironman de Florianópolis em 2013. E a minha esposa foi junto. E os dois nos apaixonamos pelo que a gente viu. Né? Quando a gente viu a largada da natação, eu me lembro eu ter chorado, né? E ter falado para minha esposa, né? Olha, algum dia eu vou fazer isso aí, né? E ela viu, sentiu e estava junto. E apesar de que ela obviamente só corria, né? Na época, nunca fez triatlo, ela sentiu junto comigo. E então essa foi uma decisão fácil, dizendo, olha, vou ter que treinar, vou ter que, né, dedicar tempo. E ela acompanhou, né? Tem compromissos. Então, por exemplo, né, isso, tem muito meme por aí que fala isso, né? A gente não vai para a festa, né? Porque está treinando para Ironman. Então, ou você vai para a festa, não bebe, aí vai embora cedo porque está cansado, ou porque o dia seguinte tem longão, né? Então, a família começa a se acostumar a isso aí, não? Um exemplo a gente tinha um ritual que eu saía muito cedo para fazer os treinos de sábado, que normalmente são os treinos mais longos da semana, e aí eles aguardavam eu chegar já prontos para ir almoçar, mortos de fome, né? E a gente ia a uma churrascaria, ia a algum restaurante, porque eu chegava morrendo de fome, eles também estavam morrendo de fome, porque eu tinha que chegar, tinha que aguardar, e 2h30 a gente se largava para um restaurante a comer todo mundo junto, né? Então, criam-se também alguns rituais ou alguns momentos especiais na família. Quando você decide já fazer algo maior, então, por exemplo, né, depois de fazer o primeiro mundial, o primeiro Ironman, a minha decisão foi, bom, então qual é a próxima? Né? Bom, vamos tentar ir para Kona fazer um mundial, né? Para isso, na época, a gente precisava fazer 12 Ironman seguidos, né? Classificar. Depois de 12 Ironman seguidos, você fazia uma carta para a organização e fazia a solicitação para poder participar do Mundial em Kona, no Havaí. Ou você classificava em algum Ironman, né? De acordo às vagas que
cada prova da Ironman no mundo disponibilizava para participar do Mundial. Entendi. E, então, na época, eu obviamente não tinha nenhuma intenção de classificar, jamais, e passou pela minha cabeça que eu poderia, né, ficar entre os primeiros em algum Ironman no mundo. Eu falei com a minha esposa, falei com a minha treinadora, olha, eu quero chegar algum dia, que quero ir para Kona, né, quero ir para o Havaí, então vamos fazer 12 Ironman, né? Então aí virou até o meu objetivo de vida na época, né? Vou fazer 12 Ironman em 10, 12 anos, então eu já tinha bastante objetivo para o resto. E aí, obviamente, a decisão você tem que compartilhar com a família, porque isso significa que por muito tempo você vai ter um ritmo de vida diferente ao que você vinha, ao que você trazia. Tem que compartilhar com amigos, tem que compartilhar, obviamente, com a tua treinadora, né, o teu treinador, que tem que te acompanhar na jornada, inclusive no trabalho, né, porque, obviamente, a tua disponibilidade também para o trabalho ela fica ligeiramente reduzida, não vou dizer que. Então, isso é diferente. Né? A família tem que te acompanhar. Então, a minha família começou também a ter uma parte relevante da vida deles, sobretudo a minha esposa, acompanhando. Ela, por exemplo, só ia para a academia na época que começou a correr, foi a época que ela começou a correr, e me acompanhava nos treinos longos, nas provas. Então a gente ia para a praia, lá em Caiobá, treinar, e ela ia para a praia junto, né? Sobretudo se o dia estivesse bonito, se estivesse chovendo, não ia. Mas aí a rotina também da família começou um pouco a acompanhar a rotina do triatleta, né? E teve um ponto também importante quando eu decidi fazer o primeiro Ultraman, né? Porque aí sim é outro mundo. Eu falo, fazer Ironman é um desafio, é algo que podemos considerar extraordinário. Ir para a Kona também, né? Ou para o Mundial é extraordinário. Ele é. Mas tem muita gente que faz isso, né? Agora, fazer Ultraman é outro mundo. Aí já estamos falando, né, de muitas menos pessoas, não sei quantas no mundo, na história já fez, né, Ultraman, mas é outra dimensão de treinos, outra dimensão de alimentação, né? Você come tudo que aparece na tua frente, mas de forma regrada, né? Porque o consumo calórico é enorme, né? Então... E só para entender pro Ultraman, assim, quantas horas de treino por dia? Olha, na média, é isso. umas 3 horas por dia, né? 7 dias por semana. Claro, tem dias de descanso, só que tem muitos dias que você começa a treinar às 7 da manhã e acaba às 4, 5 da tarde, né? Me lembro alguns treinos onde a gente começava às 7 da manhã e chegava quando já estava escurecendo em casa, né? Sobretudo treinos longos de pedal, né? Então aí, claro, a família tem que ter outra dinâmica, né? A família tem que entender que por um período, quando você treina para um Ultraman, se você está bem preparado, você precisa de 6 a 8 meses de preparo intenso, que durante esses 6, 8 meses... Então você está numa caverna. Você praticamente não existe, né? Ou existe quando está em casa, dorme. Chega em casa, opa, boa noite, bom dia. É isso. Então a família, na realidade, também vive a sua vida sem contar com você. Mas é um período curto, né, para uma façanha, eu diria, algo que é realmente superlativo, né? Então, eu acho que tem esses compromissos que têm que ser muito bem discutidos. Exato. Quando essa mudança na relação, quando essa mudança nos costumes não está bem discutida, é melhor abandonar. É melhor não ir em frente, se você quiser preservar a tua família. O que acontece é que tem pessoas que preferem, vou fazer o Ironman e prefiro abandonar a família e fazer o Ironman. Isso eu jamais teria feito. Né? Uma coisa legal que comigo que aconteceu isso, né? Foi uma decisão, como veio por saúde, daí eu tinha um sonho já desde a época de 2017, comecei a treinar triatlo, aí eu falei pra minha esposa, eu quero fazer um Ironman antes dos 30. Uhum. Eu quero fazer um Ironman antes dos 30. Aí, só que não deu. Uhum. Né? Não deu certo. Não deu os 35. Não deu certo. Aí, os exames tudo ruim. Mal, né? E daí, falei pra minha esposa, eu acho que eu vou colocar isso na minha cabeça. Porque quando a gente fala,
eu quero melhorar a saúde, ainda mais o homem acaba tendo essa dificuldade. Ele acaba não fazendo. E daí, o que eu fiz? Falei, não, vamos colocar agora um objetivo interessante na frente, que traz essa curiosidade interna, e vamos focar nisso. Aí coloquei o Ironman. Depois eu vou fazer o Ironman ano que vem. Aí tava no evento lá, até um abraço pro pessoal do Bike Service lá. Aí ele falou, eu fiz 3 Ironman, depois eu não acredito, né? Daí a gente foi conversando, ele foi... Daí eu falei, não, eu vou me inscrever nesse negócio. Aí eu coloquei e falei assim, eu vou fazer. Mas entre eu falar que eu ia fazer e começar a treinar, foram 3 meses. Certo. Que eu fiquei só procrastinando. Certo. Procrastinando e doente, exame... Eu tava com diabético, bem dizer. O médico falou, Rafael, você pode considerar que você tá com diabetes? Quando você... Já querendo receitar lá as agulhadas. Eu falei, não, você tá louco, não precisa disso não. E daí foi quando eu comecei a treinar. E a minha esposa tava deixando as crianças e as crianças faziam natação. Deixei as crianças na natação e eu vi um banner lá no Nado Livre, assim. Professor Ricardo, né? Um beijo pro Ricardo, lá, o treinador. Aí eu peguei Ricardo, triatlo. Daí eu falei pra mulher, vamos treinar? Fazer natação? Aí eu cheguei e ele tava dando natação, no mesmo horário para as crianças, mas pros adultos. Conversei com ele, bati um papo, apertei a mão, meu irmão. Aí começamos. Mas quem começou? Eu e minha esposa. Que bom. Aí ela começou a nadar, aí nos treinos de corrida ela vai comigo no parque. Agora ela deu uma segurada um pouquinho, mas a gente começou junto. E daí você vê essa movimentação, mas pra ela tá sendo um movimento de cura pra mim. Né? Que ela tá olhando o esposo mais ativo, mais animado. Claro. E uma coisa que eu percebi... Isso aconteceu comigo também, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu percebi é que depois que eu comecei a treinar e cuidar da alimentação, é meio que óbvio que eu vou falar aqui, né? Eu achei que eu ia estar mais cansado pra trabalhar. Não, pelo contrário. Mas eu comecei a ter muito mais disposição, mais concentração. Isso. E eu queria entender, né, de você também, como é que é essa dinâmica lá. Você foi um diretor de grandes empresas e a cobrança não é pouca. Não, né? não. Pelo que a gente olha no teu currículo, né? Pegar no LinkedIn pra puxar lá assim, eu dei uma olhada no teu LinkedIn lá, você já gerenciou bilhões na tua mão já, em operações, né? Em todas as empresas. Como que era você antes, o executivo, antes de provas de endurance, do Ironman, e o durante, né? E o agora? Como é que foi essa estrutura para você? Porque eu estou sentindo uma grande melhora, claro, né, nesse processo. Claro, sem dúvida, não. Como é que funciona isso? Bom, o agora, na realidade, eu já, graças a Deus, né, já não sou mais executivo, né? Então hoje eu tenho basicamente uma consultoria, dou assessoria, dou advising para outras empresas, né, ou para outros executivos, mentoria. Já, graças a Deus, né, com 63 anos, consegui não precisar mais trabalhar como executivo corporativo, né? Mas eu mantenho ainda muitos costumes da época de executivo e da época de esportista de alto desempenho, né? Hoje eu não posso mais me considerar um deportista de alto desempenho, porque obviamente estou num momento, vamos chamar, de mais calma, né? De calmaria. Exato. Mas na época, antes do Ironman, primeiro, obviamente, o sobrepeso sempre afeta o teu desempenho. Não tem jeito, porque você tem um consumo energético para você manter o teu corpo ativo, né? Muito maior de quando você está fit, né? De quando você está, obviamente, com o teu metabolismo mais acelerado, etc. Então, estava sempre mais cansado. Claro, eu não sabia. Eu não sabia disso. A gente não sabe. Eu estava mais cansado, tinha mais dificuldade para raciocinar e, sobretudo, tinha menos paciência. Eu sempre fui uma pessoa extremamente impaciente, né? Com os outros, lamentavelmente. Então, quando comecei a treinar, a primeira coisa que começa, obviamente, é uma disciplina muito mais forte nos horários, né? Você precisa ganhar mais tempo, então para isso você precisa disciplinar melhor os teus horários, né? Então você não fica na internet, você não gasta o tempo de forma à toa, né? Cada hora é importante. O segundo ponto é que, obviamente, quando você começa, e essa é uma recomendação que eu sempre faço para quem está se iniciando e também para quem não está iniciando, é treinem de manhã.
Por quê? Por duas razões. Primeiro, o corpo, à noite, ele quer descansar. Ele não quer. Ele está cansado. Ele né? é melatonina. Melatonina, não é? Não serotonina, não é adrenalina. Não. Ele quer descansar. E quando você treina muito à noite, você está fazendo algo contra a natura, né? De manhã, você, além, obviamente, de acordar acelerando imediatamente o teu metabolismo, tem um efeito psicológico fundamental. E é que quando você acaba o treino, você já fez algo. Então, já ganhou o dia. Já ganhou. Então, tipo, você começa a treinar 5 da manhã, por exemplo, esse era mais ou menos o meu horário, né? 5, 5 e meia, menos quando fiz as provas longas de natação, que aí o horário era diferente, já vou contar. Mas esses horários, quando você começa às 5, 5 e meia, você às 7 e meia, que está tomando banho para ir trabalhar, você já fez um baita sucesso durante o dia. Já atingiu uma meta importantíssima. Você chega no trabalho motivado, né? Exatamente. Fala, então você... Olha, eu já, enquanto os outros estão chegando, tá indo, né? Exatamente. Você já correu 1 hora e meia, você já nadou 1 hora, né? Você já pedalou 2 horas, sei lá. Né? Então, já fez 1 hora e meia de musculação, porque essas são mais ou menos, né? Durante a semana, você treina de manhã 1 hora e meia, 2 horas, todos os dias, né? Então, esse é um segundo efeito fundamental, né? Que é o efeito psicológico de realização, que te predispõe para o resto do dia de forma brutal. Claro, 6 da tarde, o teu dia produtivo começa a acabar. Você não pode pretender, né, ser produtivo desde as 6 da manhã até as 8, 9 da noite. Então, isso também é outra vantagem, porque às 6 da tarde você acabou o teu dia de produtivo e você vai para casa, vai para a família, você está mais relaxado, mais unido, etc. E tem um terceiro ponto que para mim foi fundamental. Eu começo o meu dia treinando, sobretudo natação, mas a corrida ajuda. Pedal um pouco menos, a menos que seja pedal estático, quer dizer, numa bike de spinning ou no rolo, já organizando o teu dia. Quer dizer, você já começa pensando, bom, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que atingir hoje? Sem falta. O que eu posso não fazer hoje? Você repassa a tua agenda, repassa as tuas prioridades. Então você começa o dia altamente produtivo. Tem muito... Então no treino você já vai se organizando. Já ia se organizando. Já ia organizando o meu dia. Isso não sei se todo mundo faz. Eu fazia. Isso fazia que quando eu chegasse no trabalho 8, 8 e meia, eu já sabia o que eu tinha que dar prioridade, o que eu podia deixar para depois. Então, o meu dia começava altamente organizado. Isso aumenta a tua produtividade exponencialmente. É que eu acho que o que acontece? Você estava usando, nesse momento, uma técnica chamada visualização no PNL, né? Isso. Porque a partir do momento que você está treinando, no momento recebendo endorfina, aí você está visualizando você conquistando aquilo que você tinha que conquistar e afastando aquilo que você tinha que afastar. Exatamente. Aí quando chegava no teu dia, você, não, eu já visualizei, eu já cruzei essa linha de chegada. Eu já então, sei, né? Já sei o que eu tenho que fazer. Pensar. Exatamente. O que muito executivo faz de manhã, né? Normalmente, tomando um café, é arrancar o dia, né? Chega às 8, 8 e meia, sabe? Acendendo o motor, né? Muito executivo faz isso. Né? Eu fazia isso, né? Eu não, já estava com o motor a 1000. Né? E não sou com o motor a 1000, mas com a rota que eu tinha que seguir durante o dia, totalmente já até ensaiada, né? Às vezes. Né? E você ensaiava também muita reunião? Reunião. Então. Eu ensaio. Chega lá e executa. Você foi perfeito. Esse era outro ponto que até tinha esquecido, para ser sincero. Muitas vezes eu tinha um problema e a solução chegava durante o treino. Eu começava a pensar sobre esse problema e não vou mentir, muitas vezes eu interrompia o treino e pegava para poder registrar, ou até para ir para casa, ou para ir para o trabalho mais cedo, para poder resolver. E isso aconteceu muitas vezes, né? Me lembro, sobretudo na natação acontece. Eu estava nadando e tal, e putz, veio a solução. Aí eu falava, sempre a gente treina, né? Eu treinava juntos, né? Com o Joel Krieger, com o Quirilos, né? Alexandre Parker.
ou com o mesmo Jair, não, gente, vou embora porque veio na cabeça a solução, o problema, né? Então, esse era outro ponto fundamental, porque você conseguia, obviamente, ajudado pela oxigenação do cérebro, né, pela adrenalina, você conseguia muitas vezes soluções a problemas complexos de tanto pensar, né, tá 1 hora e meia, às vezes 2 horas na água, dando volta, de tanto pensar no problema, pá, vinha a solução. E você já estava resolvido, né? Ou tinha uma reunião importante, uma reunião de conselho, uma reunião com o teu chefe, importante, você ensaiava, né? Eu até ensaiava as falas, até, às vezes, né? Como contornar a objeção, como não sei o quê. Então, e aí você vira mega produtivo, cara. Mega produtivo comparado com as pessoas que não fazem isso. Por isso eu insisto e sempre recomendo, treine de manhã. Treine de manhã, porque ou você vai começar o dia em outro nível. Que legal, que legal. Gente, já para pra pensar então, ó, pra você que tá naquela... olhando, né, dentro do teu trabalho, almejando subir, virar um gerente, um diretor, tem estratégia. Tem. E hoje aqui, o nosso queridão... Mas me conta uma coisa, você comentou aqui de mentoria. A mentoria que você foca é mais para empresários executivos ou para quem tá querendo buscar esse caminho também de ascensão? Porque eu vou falar uma coisa. Tem de tudo. É, né? Que eu já entrei numa empresa, comecei como desenvolvedor, aí eu virei um coordenador, aí virei gerente. Mas eu não tinha, cara, que recorrer. Foi na raça. Foi na barra do soco. Aí virei diretor. Mas hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, tivesse uma mão pra segurar, né? Às vezes pra sentar, porque eu busquei alguns coaches, mas são pessoas que são focadas em desenvolvimento humano. Uhum. Mas que você precisa escutar. Hoje a gente tá conversando aqui e fala, cara, é isso mesmo. Porque o que acontece? Depois, quando eu virei diretor, quando tava treinando, fazendo que eu queria fazer Ironman, fazendo teatro, na natação, você tá nadando, aquela água, você não tem como escutar a música, pra te tirar da consideração, é só água ali. E aquele ali te traz um estado de espírito diferente, que eu saía também da natação com mais disposição e com o problema resolvido na cabeça. E esse ensaio, né, que a nossa cabeça faz com que a gente consiga executar as coisas com mais maestria. Isso. Né? É muito interessante isso. Assim, primeiro, né, eu não sou um mentor, nem um coach certificado, né? Eu fiz um par de cursos de mentoria e não exerço isso como profissão. Né? Às vezes as pessoas me procuram, né, para perguntar como eu resolvo isso, o que eu faço aqui, o que faço lá, né? Então, sobretudo pessoas que me conhecem ou que compartilharam comigo a vida profissional, né? Então, eu quero esclarecer. E, bom, tem de tudo, né? Tem pessoas que me procuram, às vezes, para perguntar como dar um próximo passo profissional, né? Ou que estão com alguma dificuldade, como resolver essa dificuldade. No esporte, agora menos. No passado, sim. No passado, quando, obviamente, eu treinava com mais intensidade, quando tinha muitas pessoas que me procuravam. Chegar e falar, cara, como você está fazendo isso? Tem um ponto, Rafa, do que você me comentou, vou pegar um gancho, que é o seguinte, seja na vida profissional, né, seja na vida espiritual, seja na vida esportiva, você ter algumas pessoas de referência, ter umas pessoas que de alguma forma te possam apoiar, que não necessariamente são referência porque são melhores que você, muitas vezes são, quando falo melhores, digo de maior performance, né? Maior desempenho. Sim. Muitas vezes são aqueles teus amigos que você precisa puxar, que você precisa, né? E que te trazem essa inspiração, né? Obviamente, durante a minha vida esportiva, tive 2 grandes treinadores, né? Nos 10 anos de triatlo, a Vanusa, como falei, agora mais recentemente o Alexandre Quirilos na natação de longa distância. São as pessoas que vão te corrigindo, que vão te, muitas vezes, provocando, né? Que vão, muitas vezes, te acompanhando. Quantas provas eu fiz com a Vanusa, quantas provas, as provas de longa distância, né? Ou seja, 10 quilômetros, aquela de Palermo, ou a última da Espanha com o Quirilos. Então, são pessoas que te acompanham muitas vezes, são pessoas que te ensinam outras vezes, são pessoas que te empurram muitas vezes, mas muitas vezes você também precisa de alguém que você precisa empurrar. Num treino,
você, sobretudo nos treinos de pedal e de corrida, natação é um pouco mais solitário, né? Mas, de qualquer jeito, não parece, mas treinar com pessoas que de alguma forma têm o teu mesmo ritmo na natação, às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco menos, ajuda pra caramba. Mas na corrida e no pedal, você ter aquele cara que é melhor que você e que você se mata para seguir o cara, né? E muitas vezes o cara que você precisa puxar te traz um ponto de referência muito mais amplo do que você pode atingir e deve atingir. Então, você ter essas referências, tanto de quem te puxa como alguém que você precisa puxar, em qualquer treino é fundamental. E na vida profissional é igual. Você ter aquele cara que você sabe que pode te ajudar, aquele cara que você vai consultar, com quem você vai conversar quando tem alguma dificuldade, com quem você vai trocar uma ideia, mas por outro lado você estar aberto àquelas pessoas que te procuram, aquelas pessoas, você está atento a ensinar aquelas pessoas que você estão com dificuldade, é aí onde você chega a uma melhor gestão, né, dos teus desequilíbrios. E se me permite, Rafa, eu quero trazer outro conceito, né? Muitas vezes se fala em situações como estas, né? Eu tenho essa fala muito forte, né? Que não existem pessoas extraordinárias, né? Existem pessoas normais, como eu, como você, que em algum momento decide fazer algo extraordinário. Muitas vezes o seu extraordinário, né? O extraordinário pessoal, mas muitas vezes o extraordinário visto por outras pessoas como algo extraordinário. Quando você decide encarar esses momentos, desafios extraordinários, muitas vezes as pessoas falam, é na busca do equilíbrio, né? E eu sempre falo, não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. A gente não atinge. A gente atinge o equilíbrio, a gente morre. No momento que você atinge o equilíbrio, você morre. Porque você não tem mais impulso. Sim. Você não tem mais estímulo. O que a gente tem que aprender, e isso quando você encara de esporte endurance, é fundamental, é a gestão correta gestão do desequilíbrio. Do desequilíbrio pessoal, familiar, não é? Do desequilíbrio social. É no caos que você encontra a ordem. Então, assim, não vai ter, né? Tem momentos onde o treino vai ter que ser maior que o trabalho, momentos em que a família vai ter que ser maior que o treino. Então, você conscientemente, estar consciente do desequilíbrio e gerenciar para que ele não seja... É como uma mesa de 3 patas, né? Se alguma das patas da mesa estiver muito desequilibrada, a mesa cai. Agora, uma das patas pode estar em algum momento, até 2, mais curtas ou um pouco mais compridas que a outra. Você é o que não tem que deixar que nenhuma das patas seja demasiado curta ou demasiado comprida. Verdade. Porque aí a mesa cai. Então, a gestão desse e ter a mesa perfeita é quase impossível, né? Você não tá fazendo nada, ou você não faz nada. Não faz nada, você é estático, Você né? é estático. A mesa perfeita é estática, né? Ela não se mexe, né? Não se mexe. Então, esse é um conceito fundamental nesses momentos em que você decide, cara, eu vou buscar, né, fazer algo extraordinário. Porque a chance de você desequilibrar demais é muito grande. Você falando aqui até me deu até um nó na garganta aqui, quando você foi falando, eu fiquei pensando, eu falei, não faz sentido o que ele tá falando. Não, na época que eu tava trabalhando, que eu tava fazendo aquilo, tava muito desequilibrado, né? Quase virando a mesa. Aí agora, opa, tô me ajustando aqui. Então a gente vai entendendo que conforme a maturidade vai vindo, a gente vai trabalhando nessa gestão do desequilíbrio, né? E eu não vi ninguém falando sobre isso ainda, gestão do desequilíbrio. Isso. Achei um conceito interessante. Esse é um código, acho que importantíssimo. Chegamos acho que muito no supra-sumo da mesa aqui agora. Eu falo Gestão muito do isso. Eu falo, desequilíbrio. não existe a busca do equilíbrio, mas a correta gestão do desequilíbrio. Gestão do Então, desequilíbrio. é diferente, né? E como é que diferente. E como é que a gente poderia correlacionar isso com aquele conceito de Nassim Taleb que ele fala do robusto, né? Daquele que é rígido, o antifrágil e o frágil. Né? Eu acho que tem um pouco... A gente conseguiria correlacionar até com isso. Porque o antifrágil
é justamente esse que aprende no caos, né? Uhum. E sai mais forte. Uhum. Então, acho que essa gestão do desequilíbrio é essa habilidade de um antifrágil. Para poder realmente... É o que eu chamo o homem elástico e o homem plástico, né? O caráter elástico e o caráter plástico. Você tem que entender quando você tem que ser elástico, quando você tem que voltar, né, atrás, né? O elástico você puxa, ele volta, né? Ou quando você tem que ser plástico, né? Quando você tem que se deformar, né? Quando você tem que atingir algum outro patamar em algum dos elementos da tua vida, às vezes para cima, às vezes para baixo, né? Eu tenho que trazer o meu exemplo pessoal agora, né? Hoje eu entendi que eu não posso correr agora, porque eu estou com algumas deficiências físicas, alguns problemas físicos, preciso fortalecer, ou não posso sair a nadar 10 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros, que era o normal de um treino, 5, 6 quilômetros, porque estou com uma lesão no ombro. Então, aí eu estou sendo plástico, né? Eu não estou querendo voltar à minha condição original. Eu estou tendo que assumir uma nova condição. E isso não me faz sofrer. Se eu quisesse voltar à condição original, eu quero voltar a treinar 8 quilômetros por dia de natação, hoje eu me arrebento, né? Então, eu estou sendo plástico no sentido de entender, bom, a minha nova realidade agora é essa, eu preciso trabalhar agora a minha recuperação para depois, se tudo der certo, eu poder voltar à minha condição de que eu nadava 6, 8 quilômetros. Por outro lado, hoje, eu fazer um Ultraman, não vou dizer que é impossível, mas precisaria de uma evolução física tão grande que provavelmente possa até me frustrar, porque, obviamente, a idade não é a mesma. O último Ultraman eu fiz com 59, hoje estou com 63. Então, poder fazer um Ultraman é algo que possivelmente eu não consiga mais colocar nos meus objetivos, né? Se eu for elástico, se eu quiser voltar a quando eu fiz Ultraman lá com 59 anos, em 2019, eu vou me frustrar, né, vou entrar em depressão. Eu tenho que ser plástico para dizer, cara, o Ultraman não é mais comigo. Agora, de repente, até conversava com o Quirilos o outro dia, né? A gente falou, prova de 30 quilômetros, eu acho que não é mais com a gente, né? Vamos pensar em provas de 20, né? Vamos pensar em provas... Por quê? Porque a gente entende que o esforço, que a exigência de você, de treinar, não está no nosso momento. Não estou dizendo que eu não vou fazer mais. Mas estou dizendo, não é o momento de eu pensar numa prova de 30 quilômetros, numa prova de natação, né? E se aí você conseguir olhar os recursos que você tem e falar, não, com o que eu tenho hoje... Isso é o que eu consigo fazer. E o objetivo, né? O foco é recuperação. Aí, recuperou, momento, aí sim. Começa de novo, sentir que a pouco... Aí, cara, 70 anos fazendo aí Ultraman. É provável, né? O homem mais velho em concluir um Ironman, não, Ironman nada, ele fez isso em 2018. E ele fez isso com praticamente 86 anos. 86 anos. E eu, no passado, me coloquei um pouco esse sonho, né? Nunca coloquei metas, tem uma diferença relevante entre sonho e meta, né? Uhum. Eu nunca me coloquei essa meta, mas eu me coloquei esse sonho de virar o homem mais velho em fazer um Ultraman, né? Hoje, já abandonei, não está ainda, não está nos meus sonhos, né? Isso não quer dizer que eu não possa voltar, né? Se eu entender que o físico, né, que a condição física vai permitir... Hoje qual que é o homem mais velho que fez? Hoje, a idade? Ironman é esse, Ultraman não sei, nunca pesquisei, né? O Ultraman oficial que eu acho que não chegou aos 70, né? Mas acabei não pesquisando porque era um sonho, não era uma meta, né? No momento que o sonho vira meta, você começa a pesquisar, você começa a planejar, então isso era um pouco um sonho, né? Mas eu tenho amigos, por exemplo, o Joel Krieger, que ele virou o brasileiro de mais idade, ele não gosta... Joel, eu não vou falar que você é o mais velho, você é o cara de mais idade em ter completado, como chama, em ter chegado ao cume do Everest, né? E isso para ele foi... Ele foi com quantos anos? Ele foi com 69 anos. 69. Ele é uma pessoa legal vir aqui para conversar. Ele é muito, ele tem que vir aqui, ele tem que convidar. Então já está convidado, Joel Krieger. Então... Vamos sentar aqui na mesa. Eu estou muito orgulhoso de dizer que o Joel é meu amigo. Eu não sei se eu sou amigo dele, mas ele é meu amigo. Eu aprecio muito a amizade dele, aprecio muito a proximidade do Joel.
E ele se colocou essa meta, né? Assim como ele hoje, com 72 anos, ele tem ainda no mundo esportivo muitas metas, né? Que ele se colocou. Então, mas ele também, ele não é um sonhador. Ele se coloca metas concretas, trabalha, planeja e chega lá. Eu, por enquanto, minha meta é voltar, né, a uma condição física que me permita voltar a me colocar metas ambiciosas do ponto de vista de endurance, né? Vamos ver quais serão. Que Vai legal. depender de até onde eu conseguir realmente uma boa recuperação. Que legal. E me conta uma coisa, tudo começou para se preparar para o Caminho de Santiago, né? Isso aí. E aí, como é que tá esse plano? Porque agora falando um pouquinho até de fé, né? Você é um cara cristão Sou e católico. Católico apostólico romano. Legal. E como é que é para você esse movimento? Está desenhado ainda? É sonho, é meta? Como é que tá isso? Como é que tá isso no teu Está coração? começando a virar meta, né? Que Algo legal. que era em algum momento, algo que em algum momento foi meta lá atrás, né? E Estamos para falando de 2012. quem não sabe, o que é o Caminho de Santiago? O Caminho de Santiago, bom, tem muitos caminhos de Santiago, não é tradicional, vai desde a França até Santiago de Compostela, né? É uma caminhada de 740 quilômetros, você faz no tempo que você considera adequado, mas obviamente precisa preparo, não só do ponto de vista físico, mas também de logística, etc, etc. Então, na época eu pretendia fazer em 30 dias, né? Até eu tinha conversado com o meu chefe na época, vou pegar 30 dias de férias para poder fazer o Caminho de Santiago. E na época era uma meta mesmo, que depois mudou para outras metas, né? E neste momento está começando a voltar como meta. Então acho que provavelmente ano que vem, daqui no máximo em 2 anos, é algo que eu vou querer fazer. Que legal. E você lá, quando estava com 50 anos, queria fazer para poder vislumbrar uma próxima fase. Isso. E agora? Agora não mais. Eu acho que agora é que com a idade, né, a espiritualidade ela fica mais sublime, né? Eu não vou dizer que ela cresce, mas ela fica mais sublime. Então, hoje a espiritualidade para mim tem uma relevância maior na minha vida que tinha antes, né? Então, eu quero fazer realmente para viver a experiência, né, de muita gente, muitíssima gente, que inclusive tem gente que faz isso quase todo ano, que vive uma experiência espiritual relevante. Então, para mim, não tem nenhuma razão que não seja viver uma experiência espiritual relevante, né? Legal. E vou fazer. Que bacana. E me conta, você... agora essa pergunta que é bem legal. A gente falou aqui de liderança, esporte, espiritualidade, família. Qual que é esse motor que tá lá dentro? Por que ele roda assim? Então, eu sei, inclusive, né, eu conto algumas vezes essa minha história, né, para empresas, né, e dentro dessa minha narrativa, né, eu sempre fecho dizendo para as pessoas, quando a gente decide fazer algo extraordinário, esse é o primeiro passo, né, inclusive é o que eu falo no meu bate-papo, falo, cara, o primeiro passo é você decidir conscientemente que você vai fazer algo extraordinário. O que seja. Pode ser extraordinário para você, né? O que for extraordinário, mas você tem que decidir fazer. Porque senão, de novo, vira sonho, o sonho sem metas, né? Ele pode frustrar, tem inclusive uma fala do Denzel Washington, né? Que fala, sonhos sem metas no final levam à frustração, né? Então, é importante você decidir fazer, né? Você decidir realmente que você vai atingir o que é seu extraordinário. E fecho sempre dizendo, procurem a sua motivação, né? E a motivação, Rafa, é individual. E ela tem que ser procurada, ela pode ter vários elementos. Ela não é uma motivação, mas ela tem que ser procurada realmente no mais profundo. É um exercício não banal. Muitas pessoas banalizam a motivação. Dizem, eu me motivo...
eu vou fazer para procurar saúde, né? Para estar mais saudável. Essa é uma motivação efêmera, porque no momento que você atingir, acabou. Exato. Acabou o teu, né? Então, a motivação primeiro, não pode ser de uma única coisa, né? Um único elemento, ela tem que ser multi-elementos. E segundo, ela tem que ser pensada, renovada, atualizada o tempo todo para você fazer aquilo extraordinário, né? Então, isso eu sempre falo. No meu caso, naquela época, né, nesses 6 anos que vão de 2012 a 2019, né, 6, 7 anos, eu tinha 3 elementos que me motivavam muito, né? A primeira era ser exemplo, né? E, aliás, não é a primeira, eu diria possivelmente a última, porque eu assim, comecei a ser exemplo mais na frente, né? E as pessoas começaram a me olhar e diziam, você está doente? Porque eu emagreci muito, né? Dizia, não, eu estou praticando esporte e tal. E muitas pessoas começaram a se espelhar, né? No que eu fazia, né? Então, isso para mim era um grande, enorme motivador. Muitas vezes eu competia para deixar algum legado, né? E uma prova muito difícil eu completava porque eu queria deixar algum legado, né? Que legal. O segundo ponto de motivação, e isso é o que eu chamo ser exemplo. O segundo ponto de motivação é meio banal, né? Muita gente é naiva, né? Muita gente fala isso. Eu sou movido a desafios. Mas é isso, né? Quando eu atingia um resultado, já queria ver o próximo, né? Já queria atingir algo a mais, né? Já queria evoluir um pouco mais. Então, isso para mim fazia que eu cada vez fosse mais disciplinado, cada vez mais buscasse cada vez mais a perfeição das coisas que fazia, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer Ironman, eu sempre fiquei em boas posições, né? Eu acho que fisiologicamente eu devo ter algo que me ajuda a atingir bons resultados no Ironman. De todos os Ironman que eu fiz, tirando o Kona, onde, né, eu mais longe que eu cheguei foi 24º, e tirando um Ironman que fiz em Frankfurt, todos os demais eu sempre ficava entre os 10 primeiros, né? E cheguei a ganhar 2 Ironman. E eu cheguei a ganhar esses 2 Ironmans porque eu comecei a me aperfeiçoar no pedal, na bike, né? Que é a disciplina mais longa. E era a minha disciplina mais fraca. Então eu mantive as outras 2 e comecei a trabalhar melhor o ciclismo, né? Então isso para mim foi um desafio, né? Era um desafio da evolução. Então, o primeiro, ser exemplo. O segundo era o desafio constante, contínuo. E o terceiro é que você, quando decide fazer algo extraordinário, Rafa, você conhece pessoas extraordinárias. Sim. Mas muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, muito melhores que vocês, né? Eu aqui citei algumas, né? O Joel Krieger, o cara já tentou cruzar o Canal da Mancha 3 vezes, já foi o brasileiro de mais idade em escalar o Everest, já foi, acho que o 9º brasileiro em atingir os 7 cumes. E nós temos algo em comum, né? Além de ter nascido no mesmo dia, só que ele nasceu 10 anos antes que eu, os 2 começamos com 50 anos. Os 2 éramos sedentários até os 50, né? Então o Joel é uma pessoa extraordinária, né? Ele é cidadão emérito de Curitiba, muito mais extraordinário que eu. Já vice-campeão mundial em Kona, né? Também ele, campeão do ranking, etc. O Kyrillos, né? O mesmo Kyrillos, que foi que atravessou o Canal da Mancha, né? Foi também, acho que foi o 13º brasileiro a atravessar, o primeiro nadador do sul do Brasil, né? Em atravessar o Canal da Mancha. Isso é fantástico, fenomenal, né? As pessoas me perguntam, você não quer? Eu falo, nem a pau, né? No Canal da Mancha, vamos colocar aqui, quantos quilômetros para atravessar? Olha, e qual depende. É a temperatura da água? Então, depende. A temperatura da água gira em torno entre 12 a 17 graus, digamos 14, 15 graus. Você não pode nadar com roupa de proteção, então você nada, coloca uma gordura, mas essa gordura depois, uma gordura artificial, vegetal, o que for, mas essa gordura depois de um tempo vai. E em linha reta é 33 quilômetros, né?
Mas, pelas correntes, as correntezas, você pode nadar até 50 quilômetros. Né? Acho que foi o caso do Quirilos, nadou algo perto de 50 quilômetros, em 13 horas. Então, você fica em água a 14, 15 graus, né? Água gelada, durante 13, 14, 15 horas para poder atravessar o Canal da Mancha. Isso é superlativo, nem passa pela minha cabeça, né, fazer uma coisa dessas. Não, como subir o Everest, a mesma coisa, né? Ou a mesma Vanusa Maciel, né, que já fez, não sei, 7, 8 Ultraman. Eu fiz 2, ela fez 7, 8. Já perdi a conta de quantos Ironman ela fez. Um abraço pra Vanusa também. Então. Vanusa, ó, tá de parabéns. Também queremos conversar com ela aqui. Pode e deve. Ela fez 8 Ultraman? Ela fez, acho que 7, 8, né? Já foi campeã de Ultraman. Ela fez mais de 30 Ironman. Já perdi a conta de quantos Ironman fez na vida dela, né? Ela faz triatlo desde, acho, dos 18 anos. Né? Eu comecei com 50, ela começou com 18. E é engraçado, ela fez uma cirurgia, engraçado não, é impressionante. Ela fez uma cirurgia de coluna recentemente e já voltou a competir, já fez meio Ironman. Depois de ter feito uma cirurgia de coluna, não uma cirurgia banal, né? Então, assim, são pessoas extraordinárias. Então, quando você decide fazer algo extraordinário, você conhece pessoas extraordinárias, né? O mesmo, vou contar a história do meu amigo Jair, a gente fez um Ultraman juntos, e ele, se não erro, nem 30 dias antes, ele teve uma queda de bike, quebrou um dente, quebrou a clavícula, um acidente feio, né? Rasgou o óleo, eu tenho as fotos, cheio de sangue e tal. E ele fez o Ultraman. Cara, isso é extraordinário. Um cara que eu tivesse caído... Quebrou a clavícula. Eu acho que não deu nem 30 dias. Ele fez e nadou 10 quilômetros e pedalou 421 quilômetros e correu 84 quilômetros. E menos de um mês antes, tinha quebrado a clavícula, tinha quebrado o dente, estava todo rachado, né, por uma queda de bike. São pessoas extraordinárias. Ele não sabia nadar e uma vez fizemos uma prova de 8 quilômetros juntos de natação. Quer dizer, você pensa isso, né? Pô, o cara não sabia nadar, depois de, acho que não deu nem 6, 7 anos, já nadava 8 quilômetros, 9 quilômetros. Isso é extraordinário. Né? Extraordinário. Você conhece pessoas extraordinárias. O mesmo Diogo Ratachewski, que também um abraço para o bichinho, como eu chamo, né? Atleta para atleta, né? Tivemos a fantástica experiência de fazer o Campeonato Mundial de Ironman em 2018 juntos, né? A pessoa que faz tudo no braço, que eu chamo. Né? Nada no braço, pedala no braço, corre no braço. Isso é extraordinário, né? Esses para-atletas que fazem Ironman, né? É fantástico. Né? E curitibano? Curitibano. Todas essas pessoas que eu falei aqui são todas curitibanas. Estão todos aqui... Aí, você... piazada, gurizada, vamos conversar aqui na mesa do Iron Codecast, porque aqui está nascendo em Curitiba, né? Exatamente. E, Giuseppe, me conta uma coisa, é uma outra pergunta aqui. Com tudo isso que você passou, qual que é a tua maior missão agora, daqui pra frente? A minha maior ambição? Não, missão. Missão. Qual é a sua maior então, missão? Profissionalmente falando, sem dúvida, continuar ajudando empresas ou pessoas, né, para elas evoluírem e serem melhores. Inclusive, pessoal, você empresário, você que busca mentoria, palestra, ele falou para mim que conta essa história, e é uma história incrível para vocês, para os seus colaboradores. Então, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para a gente aqui, que a gente entra em contato aí com o nosso queridão Giuseppe, para ele poder transformar a sua vida com histórias verdadeiramente e forjadas no suor, no fogo, porque olha, não é fácil passar por tudo isso, né? Na lágrima, e no sangue muitas vezes. Lágrima, no sangue. Meu Deus, e se você pudesse resumir toda a tua jornada agora, em uma frase só? Já falei. Então olha na bola daquela câmera e fala assim, olha, pra você que tá me escutando aqui, pra gente mandar uma mensagem pra quem tá escutando a gente aqui agora. Já falei. Para mim, não existem pessoas extraordinárias, né? Existem pessoas normais que decidem fazer algo extraordinário e fazem, né? Então, isso, para mim, foi o grande aprendizado dessa jornada e é que norteia ainda a minha vida daqui para frente. Né? Que legal. Então, gente, o Iron Codecast tá caminhando pro finalzinho.
eu tenho um presente e uma surpresa pro Coisa Giuseppe. boa. Vamos ver o que ele vai falar. Porque o que acontece? O Iron Codecast, ele fica dentro da Inova 10X e aqui a gente trabalha com inteligência artificial. Então, em breve, vocês vão ter acesso a Iron Hacker, que é uma IA que vai ajudar você a sair dessa inércia e começar seu movimento para conquistar seus desafios. Mas a gente tem outros movimentos aqui. E o que acabou de acontecer aqui agora, em tempo real? A gente foi conversando e a nossa IA gerou uma música de presente para você. Oh, que coisa maravilhosa. E a gente vai tocar aqui na mesa. Eu já tava só vendo aqui ele falando e eu dando uma olhada assim, será que tá pronto? Será que tá pronto? E chegou já. E eu queria saber o seguinte, você gostaria de falar mais alguma coisa que você não falou aqui na mesa para poder... Que eu acho que é legal, assim, eu assim, o que tinha que ser falado ainda que não foi falado nessa mesa? Eu acho que, Rafa, acho que você foi extremamente hábil, né, em extrair tudo, um pouco, a essência, não tudo, mas a essência do que foi esse período da minha vida, né, de 2012 para cá, né, que foi, sem dúvida, e isso devo reconhecer, uma enorme transformação, né, e eu acho que eu falei um pouco tudo. Eu só gostaria de reforçar, né, para os ouvintes, né, para as pessoas que seguem o canal, que vão escutar esse podcast, de que a gente consegue fazer coisas, né, que a gente nem imagina que pode fazer. A gente consegue chegar aonde a gente nem sabe que pode chegar, né? A gente consegue construir coisas que a gente hoje nem imagina que consegue construir. Então, se eu tivesse que deixar uma última mensagem, a limitação é a gente mesmo que se coloca, né? Acho que, óbvio, existem limites fisiológicos, existem limites financeiros, mas a gente pode realmente fazer coisas incríveis como ser humano, né? E pra gente conseguir encontrar essas coisas incríveis, tem que estar em movimento, né? Porque com esse movimento, quando eu converso com você aqui, a cabeça começa a explodir, né? Eu falo, nossa, como é que é tudo isso? Como é que pode? Como é que não é? Como é que é? Então, o fato de a gente estar se conectando com pessoas que realmente são extraordinárias, a gente começa a se tornar um pouquinho extraordinário também, né? Então, acho que a minha barra aqui de download, já 1% a mais, né? Então. E a gente vai conversando, e a gente vai... E a ideia, pessoal, só pra vocês saberem, e eu não comentei isso pra você ainda, o que vai acontecer? Código de ferro, né? O Iron Code, a gente vai compilar todas essas histórias, né, que a gente vai coletando de você, que tem bastante coisa legal, e a gente vai fazer uma coletânea e eu quero lançar um livro. Oh, que coisa bonita. Um livro com toda essa com todos esses fragmentos, e possivelmente isso vai acontecer na semana do dia 8 de março, que vai ser meu primeiro Iron Man. Que coisa bonita. Então a gente eu tô desenhando e a gente tá escolhendo a dedo as pessoas. Então, sabe que você tá vindo aqui, você é uma pessoa muito especial. Eu agradeço, né? Tá? Eu agradeço realmente a oportunidade e a honra, né? Então, gratidão. E eu queria deixar eu queria saber se deixa as portas abertas pra gente conversar bastante, porque eu vou precisar de você. Você falou que você deu uma aula. Totalmente. Porque, sabe por quê? Hoje eu acordei de manhã e não treinei. Não, treinei hoje de manhã. Então. Aí o que acontece? Falei, eu vou treinar hoje. Alguém treinou mais que você hoje. Já. Aí eu peguei, cheguei e falei assim, você falando, eu falei, poxa, é verdade, porque assim, ó, eu tava imaginando aqui, ó, hoje as crianças estão de folga da escola, porque emendou, aí eu vou acabar de gravar aqui, vou sair um pouco mais cedo da empresa, vou pegar eles, vou levar no Parque Barigui, mas é fato que eu não vou render tão bem quanto não importa. Ó, treino ruim é melhor que treino nenhum. Então, isso acontece muitas vezes, né? A gente treina e diz, putz, o treino de hoje foi realmente muito ruim, né? E diz, bom, mas treino ruim é melhor que treino nenhum. Então vai lá e treine. Nem que seja uma caminhada no parque, já ajuda. Já alguma coisa. Gente, então é sobre isso. E agora eu vou soltar pra vocês o presente que a Inova 10X junto com o Iron Codecast preparou pro Giuseppe. Giuseppe, vamos ver se ficou bom o negócio. Vamos ver. Olha lá. Vou colocar até o microfone aqui pra vocês escutarem aí. Deixa eu aumentar o volume aqui. Cercando la luce nel vento,
nel silenzio e la strada mi ha scelto per prima. Dalle colline d'Italia al cuore del mondo intero, porto la forza del padre, il coraggio sincero. Ho guidato grandi strade col cuore di un guerriero, ma la mia vera vittoria era amare per inteiro. E você venceu a vida, não só as provas no chão. Venceu como pai e esposo, como avô, como coração. Você tocou tantas pessoas com seu jeito verdadeiro. Não são só irmãos vencidos, foi você quem virou inteiro. Nel dolore ho trovato fede. E na fé você encontrou seu destino. Caminho de luz, estrada da alma, onde o corpo cansa, mas Deus nos acalma. Giuseppe, Ultraman de vida e de paixão, oceano que atravessa mares dentro do coração. Ho sfidato 1000 onde, il vento e la tempesta, ma il vero Iron Man che sono vive nella mia promessa. Ogni DNF, ogni caduta, ogni notte senza il sole mi ha insegnato che la forza nasce solo dall'amore. E nós vimos sua coragem nas batalhas do caminho. Vimos você se levantar quando parecia sozinho. Mas você nunca esteve só, porque Deus te levantava. Ele guiava cada passo, ele te esperava. Caminho de luz, estrada da alma, onde o tempo cura e o céu nos chama. Giuseppe, teu ciclo continua agora. Tua história é vida. Tua fé nos honra. Ele, se mi chiedi chi sono, rispondo sono un pellegrino. La seconda metà della vita è il viaggio più divino. Ela, vai Giuseppe, o caminho te espera. E nós estamos com você em cada passo, em cada silêncio, em cada primavera. Caminho de luz, estrada sagrada, onde a alma voa e a dor é curada. Giuseppe, teu legado segue vivo. Tua caminhada inspira o mundo inteiro. Eu vado, Signore. Con tutto il mio cuore. Gratidão pela sua vida, pela sua história e pela sua dedicação, Giuseppe. Este é um presente do Iron Codecast para você. O melhor presente que você podia me dar. Aê! Fiquei muito emocionado, muito emocionante. Obviamente eu vou querer cópia, né? Não, não é cópia. Eu vou te mandar o original. Original. Gente, Ah, olha que incrível. E vou dizer pra Coisa você linda. que assim, ó, muito lindo. indiretamente, olha que interessante.
e sei como as conexões transformam, gente. Eu fui conversar com o empresário, Carlinhos da Mix, vai ter que vir aqui. Vai ter, Ele né? vai ter que vir aqui, eu falei Outro, com ele. mais um Iron Man. É, né? mais um Iron Man. A gente conversando, daí a gente discutindo um projeto. Isso aqui faz parte desse projeto que eu tava discutindo com ele. Aí a gente desenvolveu a inteligência artificial para conseguir, de acordo com a história do ouvinte, Uhum. gerar a canção da vida dele, né? E daí, eu conversando com a minha esposa ontem, dela, Rafa, durante o podcast vai pegando trechos do podcast, a IA, aí ela pegou e gerou Que maravilha. e fez isso aqui. Então, assim, olha, Maravilhoso. então, esse aqui é um caminho, né, que a gente olha e fala assim, isso aqui, gente, é o que transforma a vida da gente. A gente tem que inspirar os outros. Você me inspirou, espero que essa música inspire você. Sem dúvida. Na tua Vai ser- jornada Da para recuperação vai ser, sem dúvida, do caminho uma de Santiago. base importante para essa jornada aí de voltar, se Deus quiser, aí ao esporte, né? Com tudo, né? É isso aí. Maravilha. Gratidão. De Obrigado, novo. Rafa. Muito obrigado. Tamo Valeu. junto. E se Obrigado você pelo presente. eu vou encaminhar pra você. E se você conhece alguém extraordinário que você gostaria de estar vindo aqui na mesa do Iron Codecast, encaminhe esse episódio que eu vou encontrar com ele aqui e eu quero que você acompanhe a história de que você gosta. Beijo no coração e até o próximo episódio. Até o próximo.